Fala Nutri, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de nutrição e hipertrofia da Health Update. Sou Vitor Almeida, sou nutricionista especialista em nutrição esportiva e hoje nós vamos falar sobre um objetivo, que é comum aí a vários pacientes que chegam no nosso consultório, que é o ganho de massa muscular, seja por questão tanto estética quanto por questão de ganho de performance. E nós vamos abordar aqui nessa aula tanto fatores negativos que merecem a nossa atenção para que a gente tente controlar e que o paciente consiga ter mais resultado, e também sobre fatores positivos que nós devemos aí estimular ao máximo, por meio das nossas estratégias dietéticas para que o paciente consiga ter um resultado mais expressivo ao longo do tempo. Então, vem aqui comigo para os slides. Então, pessoal, dando início aqui à nossa aula, eu queria fazer uma perguntinha, na verdade, a perguntinha aqui para vocês. Hipertrofia, o ganho de massa muscular, será que é apenas uma questão estética? Quando nós falamos de massa muscular e de força, nós atingimos o pico dessas duas condições na vida adulta. E percebam que quanto a gente envelhece, nós vamos perdendo tanto a força quanto massa muscular. E aqueles que perdem menos de força e massa muscular são aqueles com maior longevidade. Então percebam, quanto mais massa muscular e força aquela pessoa perder ao longo do processo de envelhecimento, menor será a expectativa de vida dela. Então o que é que a gente pode concluir? É que a força e a massa muscular são as maiores preditores de longevidade, qualidade de vida e também de prevenção de doenças crônicas. E aí você pode me perguntar, Vitor, mas por que isso acontece? Galera, o músculo, ele funciona como se fosse realmente um órgão endócrino, Durante a atividade física, a musculatura, quando ela está sendo trabalhada, ocorre a produção de algumas miocinas, que são citocinas produzidas pela musculatura durante a atividade física. Uma dessas miocinas é a interleucina 6, e nessa figura a gente pode perceber que essa interleucina 6 ela pode sinalizar em vários órgãos do nosso corpo, como por exemplo na gordura. Ela vai conseguir aumentar o processo de lipólise, que é a liberação de gordura para ser oxidada em outros tecidos. Na massa óssea ocorre um aumento da produção de MGF-1 e IGF-1, que são responsáveis por manter uma ótima saúde óssea. Isso é muito interessante tanto para crianças quanto para mulheres na pós-menopausa. Quando a gente fala na circulação, ela melhora toda a circulação sanguínea e função endotelial. E aqui no cérebro a gente pode ver que não está aqui na imagem, na verdade, mas esse BDNF aqui que eu estou mostrando para vocês, ele consegue chegar lá no cérebro e melhorar o processo de neurogênese, tanto a neurogênese quanto a memória. Então a atividade física ela é fantástica, ela consegue melhorar a nossa saúde em diversos aspectos. E para a gente entender um pouquinho sobre o ganho de massa muscular, nós precisamos entender um pouco sobre o balanço anabólico, o balanço anabólico proteico. Ele vai depender basicamente de duas variáveis, que é a síntese proteica e o catabolismo proteico. Funciona como se fosse aqui, pessoal, uma balança. Nós temos que estimular ao máximo o processo de síntese proteica e tentar diminuir ao máximo o processo de catabolismo proteico para que eu tenha um saldo positivo. E esse saldo positivo, ao longo do tempo, vai fazer com que meu paciente tenha um ganho mais expressivo de massa muscular. Aqui nessa tabela a gente pode perceber que isso realmente ocorre como se fosse uma balança. Eu tenho uma refeição, isso aumenta o processo de síntese proteica, e aí isso vai decaindo ao longo do tempo, até que venha outra refeição e a síntese proteica volte a superar o catabolismo e eu tenho um balanço nitrogenado positivo. E quando a gente faz atividade física, percebam que a amplitude do processo de síntese proteica ele fica mais expressivo, fica mais amplo, eu tenho mais síntese proteica quando eu me alimento, após a atividade física. Percebam a amplitude muito maior e a amplitude do catabolismo ela fica mais atenuada, fica mais reduzida. Então eu tenho uma tendência a ter um saldo positivo ainda maior. E o que eu queria frisar aqui para vocês é que esse processo da atividade física, melhorando o processo anabólico do músculo, não é de maneira aguda, isso pode durar até mesmo 48 horas após aquele treinamento, que é um efeito muito interessante. Portanto, pessoal, o que eu queria frisar aqui com vocês é que a hipertrofia ela é um processo crônico e paciência é fundamental para que o paciente tenha um bom resultado. De nada adianta você aumentar drasticamente as calorias pensando que quanto mais calorias você aumentar, mais massa muscular ele vai ganhar. Não, isso não acontece. Quando você passa ali do limite do corpo, aquele excedente o corpo vai transformar em
gordura. Por isso que é fundamental ter paciência durante um processo de hipertrofia. Aqui é um conceito que nós precisamos dar uma relembrada, que é o conceito de mecanotransdução. O que seria isso, Vitor? A mecanotransdução é a transmissão de um sinal mecânico em um sinal bioquímico ali dentro daquela célula. Então percebam que o estímulo mecânico, como por exemplo um treinamento adequado, é responsável por lesionar a membrana celular daquela musculatura, e aí vai ocorrer a liberação do ácido fosfatídico, que é um ativador direto do processo de síntese proteica por meio de uma ativação direta de mTOR, que é a proteína responsável por coordenar todo o processo de síntese proteica, de transcrição do DNA e tradução, né, lá nos ribossomos. Além disso, a atividade física consegue aumentar tanto o IGF-1 quanto o MGF-1, que é o Mechanic Growth Factor. Ele consegue sinalizar na membrana da célula muscular e vai ativar aí a via de PI3K-AKT, que vai terminar sinalizando na mTOR, que é responsável por ativar a síntese proteica. Esse conceito de mecanotransdução a gente precisa entender, porque o que é que acontece, pelo menos na prática, galera, o que é que acontece na prática? É que muitas vezes o treinamento adequado e periodizado é o grande fator limitante para que o paciente tenha um bom resultado, né? Você pode dar a melhor dieta do mundo para o paciente para hipertrofia, se ele não está treinando de maneira adequada, se ele não está gerando estímulo suficiente para que aquela musculatura cresça, aquele excedente vai virar gordura. E é por isso, né, que é necessário esse acompanhamento multiprofissional para que a pessoa tenha um resultado otimizado. Quando chega um paciente para mim que já treina com educador físico, eu já coloco logo um sorriso no rosto, porque eu já sei que vai ser muito mais fácil de trabalhar com ele e dar o objetivo, né, que ele tanto quer, que é o ganho de massa muscular. Aqui é outro conceito que nós precisamos também dar uma revisada, pessoal, que é o conceito de células satélites. O que seria essas células satélites? São células não diferenciadas que se situam ali ao redor da musculatura. Quando acontece um treinamento, né, é um estímulo, o treino é um estímulo, por si o treino ele é inflamatório ali no momento, essa inflamação vai transmitir um sinal para ativar aquelas células satélites que estão ali próximo à musculatura. Elas vão ser ativadas, depois elas vão proliferar e se diferenciar, elas vão se fundir naquela musculatura que foi previamente lesionada, e esse processo é essencial para o reparo daquela musculatura. Então percebam que a inflamação ela é essencial para o processo de reparo, para a hipertrofia muscular. E esse conceito, né, de células satélites é fundamental também para a gente entender o que seria aquela memória muscular. Vamos começar aqui. Imagina um paciente aqui de vocês que ele nunca treinou, certo? É uma pessoa destreinada. Percebam que a célula muscular é uma célula polinucleada, ela tem vários núcleos, ó. E quando o paciente começa a treinar, esse processo de fusão das células satélites àquela musculatura previamente lesionada, percebam que ela entra aqui e aumenta a quantidade de mionúcleos naquele músculo. Então, aumentando a quantidade de mionúcleos, eu vou conseguir aumentar o que? A síntese proteica. Quanto maior, né, a quantidade de núcleos, maior a capacidade de transcrição do DNA e consequente tradução desse RNA mensageiro que foi gerado lá nos ribossomos. E aí eu vou ter o que? Eu tenho o aumento daquela massa muscular. E aí percebam que quando ocorre um processo de destreinamento, né, por algum motivo o paciente não conseguiu dar continuidade na rotina de treinamento, aquela célula muscular ela pode estar mais reduzida, né, há uma perda de massa magra. Só que percebam que a quantidade de mionúcleos que foi adicionado, isso não se perde. Isso só se perde, na verdade, ao longo do processo de envelhecimento. Então, aquela pessoa que já foi previamente treinada, quando ela volta a treinar, ela tem uma maior facilidade em atingir um físico que previamente ela já conseguiu. Para ela é muito mais fácil, porque ela já gerou ali vários estímulos, ela já tem um maior domínio mionuclear, ela já tem mais adição de mionúcleos e por isso ela consegue retornar de maneira mais fácil aquele físico previamente atingido. Então a adição de novos mionúcleos aumenta a capacidade de sintetizar novas proteínas e isso torna o processo de ganho de massa muscular uma coisa mais fácil, certo? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre alguns fatores negativos que nós devemos controlar no processo de hipertrofia. Um deles é a utilização de medicamentos, né? Principalmente os anti-inflamatórios. Aqui no caso, nós temos o ibuprofeno.
Nós já temos vários estudos mostrando que a utilização de anti-inflamatórios atrapalha o processo de hipertrofia. Mas por que que atrapalha? Porque eu preciso da inflamação para ativação e proliferação de células satélites e aumentar a quantidade de mionúcleos naquela musculatura. Portanto, quem utiliza anti-inflamatório tem uma menor hipertrofia e, consequentemente, menor adaptação, né, induzida pelo exercício físico. Além disso, ainda tem os colaterais em si da medicação, que é o quê? Chance de desenvolver gastrite e também danos renais. Então, né, existe aquele paciente que está voltando a treinar e já quer voltar pegando o mesmo peso, já treinando forte, como se isso fosse uma coisa essencial ali para ele voltar. E aí ele acaba tomando sempre medicação, porque é no pain, no gain. Pessoal, não, as coisas não funcionam desse jeito, certo? Realmente eu preciso que ele se esforce bem, eu preciso que ele dê ao máximo, mas se for ao ponto dele realmente precisar ficar tomando medicação, aí não rola. O treino tem que ser periodizado. Realmente há períodos com intensidade extremamente alta, mas não pode ser intensidade sempre alta, porque o que a gente precisa é de uma periodização adequada. Ela deve ser ondulatória. A intensidade ela deve variar ao longo do treinamento. Outro conceito, outra classe de medicamentos, né, na verdade, que também atrapalha bastante o processo de hipertrofia muscular, e quem já atende há algum tempo já percebeu isso aqui de maneira muito clara, que é a utilização de anticoncepcionais, né? Existem várias e várias classes de anticoncepcionais, mas dependendo da progestina utilizada, né, do análogo farmacológico da progesterona, existe uma redução da síntese proteica miofibrilar, como eu deixei aqui em vermelho para vocês, tanto durante o repouso quanto após a atividade física. E fora isso, além de reduzir a síntese proteica, os anticoncepcionais ainda conseguem reduzir a produção de testosterona da mulher que já é pequena, né? Diminui algo que já é muito pequeno, e ainda diminui a quantidade de testosterona livre porque aumenta a SHBG, a produção de SHBG pelo fígado. Então eu tenho uma redução de síntese proteica, de testosterona e de testosterona livre. Então é uma coisa que também impacta bastante ao longo do processo de hipertrofia muscular. Existem também mais alguns outros fatores negativos, como por exemplo a composição corporal. Percebam que a resistência à insulina e a inflamação são dois fatores que atrapalham bastante a capacidade anabólica do músculo. Como assim, Vitor? Resistência à insulina. A insulina ela consegue ativar aquela via da mTOR, mas se o músculo ele não está sensível a esse sinal, né, se ele está resistente à insulina, ele tem uma menor capacidade anabólica. E por que a inflamação? Porque a inflamação ela tanto leva a resistência à insulina, quanto ao aumento do cortisol, que é um hormônio extremamente catabólico. Então, né, existe às vezes aquele paciente que está com um percentual de gordura alto, mas quer ganhar massa muscular, talvez esse não seja o momento. Agora o momento é o que? É controlar a composição corporal, melhorar a dieta, melhorar o perfil inflamatório daquele paciente, também a sua sensibilidade à insulina, para que aumente a capacidade anabólica que ele tenha e aí ele consiga ganhar uma boa quantidade de massa muscular, certo? Questão de resistência à insulina, galera, a gente pode pedir tanto a glicemia e a insulina de jejum, e aí vocês podem pedir também o índice de Roma-IR, que lhe dá a resistência à insulina naquela pessoa. E de inflamação nós podemos utilizar algumas proteínas de fase aguda, como por exemplo fibrinogênio, proteína C reativa, que são fatores que também a gente consegue dar uma olhadinha do quão inflamado pode estar aquele paciente. Vamos para frente. Aqui, pessoal, né, a questão da inflamação, só para mostrar um pouquinho para vocês, que a produção de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, em uma condição pró-inflamatória, eu tenho a ativação, né, o aumento de NF-κB, vai aumentar a produção de citocinas pró-inflamatórias que vai conseguir ativar o sistema UB. O que seria isso aqui? É o sistema ubiquitina-proteossoma, responsável pelo quê? Pela proteólise muscular. Então percebam que a inflamação é um dos grandes fatores que atrapalham bastante aí o processo de hipertrofia. Outro fator negativo que também acontece bastante aí com o pessoal na nossa prática clínica é o consumo de álcool ali, principalmente do final de semana. Esse estudo, pessoal, mostrou, né, que após um treinamento, o consumo de bebidas alcoólicas consegue reduzir a síntese proteica em 37%, quanto comparado a uma pessoa, né, que não bebeu e se alimentou de maneira adequada.
Agora, se a pessoa beber, ainda for aquele paciente que é bitolado, não, eu vou beber, mas eu vou tomar ali meu whey protein para pelo menos ali eu conseguir balancear. Mesmo nessa condição, pessoal, a síntese proteica ainda está reduzida em 24%. Então, o consumo de bebida alcoólica, principalmente durante o dia que a pessoa realizou um treinamento, é uma coisa que vai reduzir assim a síntese proteica e, consequentemente, a capacidade anabólica que aquele paciente tem. Então, é uma coisa que também quem já tem há um certo tempo já percebeu. O uso de algumas medicações e o uso principalmente de álcool, né, o consumo expressivo de bebidas alcoólicas são fatores que atrapalham aí bastante o processo de hipertrofia. Mais um fator negativo, pessoal, que a gente precisa entender, e isso é muito importante a gente perguntar aí na anamnese. Como é que está o sono do paciente? Percebam nessa imagem que o processo de restrição ou privação do sono consegue diminuir a produção de hormônios anabólicos, ou seja, hormônios que vão melhorar, né, o ganho de massa muscular, que vão auxiliar no ganho de massa muscular, como por exemplo a testosterona, o GH e o IGF-1. Consequentemente, eu tenho uma redução da síntese proteica. Mas não para por aí. Eu também tenho um aumento de hormônios catabólicos, como por exemplo o cortisol e a miostatina, responsável pelo quê? Pela degradação proteica. Então, o que é que acontece? Eu diminuo o anabolismo e eu aumento o catabolismo. Então, fica muito mais difícil a pessoa ganhar massa muscular desse jeito. E perceba, pessoal, não é só quem dorme pouco, é quem dorme ruim também. O sono, ele se divide basicamente em 4 fases. E essas fases, elas oscilam ao longo de uma noite de sono. Se aquela pessoa acorda bastante durante a noite para fazer, enfim, sei lá, para ir muito no banheiro, porque ela bebeu muita água e ela está acordando muito, ela está quebrando todo o ciclo do sono. Consequentemente, ela entra em menos fase do sono REM, que é aquele sono mais profundo, que é onde realmente ocorre o processo de regeneração ali das suas funções vitais do corpo. Então, aquela pessoa que costuma acordar bastante, ela tem o sono prejudicado e isso aqui vai estar acontecendo com ela, mesmo se ela dormir às 8 horas por noite, certo? Vamos para frente. E agora a gente vai falar sobre alguns fatores positivos que nós podemos controlar para melhorar o ganho de massa magra do nosso paciente. Bom, pessoal, essa figura ela resume muito bem quais são os fatores positivos que conseguem melhorar aí o anabolismo. O primeiro seria o próprio treinamento, como a gente já conversou sobre o processo de mecanotransdução. Além disso, como a hipertrofia é um processo anabólico, eu preciso fornecer para aquele organismo mais energia do que ele gasta. Vocês concordam comigo? Portanto, a quantidade calórica da dieta também é fundamental para que a pessoa tenha um bom resultado. Então, o aumento da quantidade de energia, uma quantidade adequada de insulina e uma sensibilidade adequada a essa insulina, tanto que ela vai, percebam que ela vai melhorar a sinalização para a consequente ativação de mTOR, e alguns nutrientes específicos, como por exemplo a leucina, que é um aminoácido essencial, que é um dos ativadores, um dos maiores ativadores aí da mTOR e do processo de síntese proteica. Outro fator que também potencializa o processo de hipertrofia, pessoal, é a hidratação. Vocês podem perceber que quanto mais hidratada aqui para a direita está a célula muscular, maior é o balanço nitrogenado, né? Maior é a retenção de nitrogênio. Como assim retenção de nitrogênio? Retenção de proteína. Maior a capacidade anabólica que aquele músculo tem de reter proteína. Então, a hidratação também é outro fator que auxilia bastante aí no ganho de massa muscular, e para isso a gente pode utilizar a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 30 a 40 ml por quilo, né, do paciente por dia. E agora nós vamos entrar aí, de uma maneira mais específica nos ajustes nutricionais durante um processo de hipertrofia. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre energia. Então, pessoal, primeiro o que a gente tem que fazer é fazer o cálculo adequado para que o paciente ganhe massa muscular. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o gasto energético total, o famoso GET. Então, para isso, como é que a gente faz? Nós vamos calcular a taxa metabólica de repouso, vamos multiplicar pelo fator atividade, né, daquele paciente e somar com o gasto energético da atividade física. E aí, quanto de superávit calórico eu vou precisar dar para que o paciente consiga, né, ter um bom resultado aí do processo de hipertrofia? Bom, galera, esse foi um estudo feito com bodybuilders brasileiros, né, fisiculturistas, que eram afiliados daquela IFBB, que é uma federação
muito conceituada e de fisiculturistas. Eram 11 bodybuilders brasileiros durante o processo de off-season, que é um processo onde o foco é o ganho de massa muscular. Foi avaliado o percentual de gordura desses atletas por meio da protocolo de Jackson e Pollock, de 7 dobras. Eles calcularam a taxa metabólica de repouso desses atletas pela equação de Harris-Benedict. Foi um estudo que durou 45 dias, que é um período que muitos nutricionistas utilizam, né, para acompanhar o seu paciente, né, de consulta em consulta. E aí eles foram divididos em 2 grupos, certo? Eles comiam a cada 3 ou 4 horas, e aí quais foram os 2 grupos que eles foram divididos? Nós temos o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 consumia 67,5 quilocalorias para cada quilo de peso, e o outro grupo consumia 50,1 quilocalorias para cada quilo de peso. Eles queriam ver se dar mais calorias para aquele atleta, ele vai conseguir aumentar bastante o ganho de massa muscular, e eles querem também saber a diferença entre os grupos de um possível ganho a mais de gordura, certo? E aí esses atletas, eles treinavam 6 vezes por semana numa rotina ABC, certo? E eles faziam 4 séries de cada exercício, sempre no método de pirâmide ascendente. Ou seja, ao longo das séries eu vou diminuindo a quantidade de repetições e eu vou aumentando a carga, né? Isso aqui é o método de pirâmide ascendente com relação principalmente a carga de treinamento, né? A tonelagem. E aqui a gente pode perceber as dietas dos 2 grupos, ó. Percebam que esse grupo que consumia mais caloria, esse adicional vinha principalmente de carboidratos, certo? A quantidade de proteína foi bem parecida entre os grupos, 1,8 gramas por quilo de peso, outro grupo 2 gramas por quilo de peso, e a quantidade de energia foi muito diferente. Ó. Teve um grupo que consumia quase 6.100 calorias, e outro grupo consumia 4.500 calorias. Ao final desse estudo, pessoal, o que foi que aconteceu? Realmente aquele grupo que acabou comendo mais calorias, né? Eles ganharam 1 kg de massa muscular, né, um aumento de 2,7%. Já outro grupo ganhou 400 gramas de massa muscular, que dá um aumento relativo de 1,1%. Mas olha o que foi que aconteceu, pessoal. Quem consumia bem mais calorias, né, 67 ponto alguma coisa, ganhou aí, aumentou a quantidade de gordura corporal em 7%. Já outro grupo aumentou em apenas 1%. Então percebam, realmente comer mais vai dar um ganho adicional de massa muscular, só que em troca também há um grande acúmulo de gordura. E é por isso que eu frisei para vocês que paciência é fundamental. Não adianta aumentar drasticamente a quantidade calórica da dieta, porque o que vai acontecer é isso aqui. É um ganho expressivo de gordura junto com o ganho de massa magra. Certo? Vamos para frente. E aí uma coisa, né, que acaba sendo dificuldade para muitos pacientes quando estão no processo de hipertrofia é realmente conseguir comer ali aquela quantidade de comida que ele precisa para ter um bom resultado. E nós podemos facilitar o consumo de dietas hipercalóricas. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, pessoal, aumentar a densidade calórica, né, a densidade energética, desculpa, das refeições. Como assim? Aumentando a quantidade de gordura, né? A gordura, 1 grama de gordura oferece 9 quilocalorias, já 1 grama de carboidrato ou proteína oferece apenas 4. Então, aumentar a quantidade de gordura facilita com que eu consiga dar esse adicional energético para atingir a demanda calórica ali daquele paciente. Outro método, né? Outro jeito que a gente consegue facilitar o consumo de dietas hipercalóricas aumentando a quantidade de bebidas calóricas, como por exemplo sucos, vitaminas. Por quê? Porque o alimento já está pré-processado, né? ainda está na forma líquida, vai ocasionar uma menor saciedade, consequentemente uma menor dilatação das paredes do estômago e a sinalização de saciedade ela fica mais reduzida, certo? E o principal fator, né, que eu vejo bastante na prática, principalmente feito aqui por outros profissionais, é aumentar bastante o consumo de proteínas além da recomendação. Galera, isso atrapalha muito, porque consumir mais proteína e acima das recomendações não vai trazer um ganho adicional de massa magra, mas o que é que vai acontecer? Vai ter uma grande saciedade, né? Essas dietas extremamente hiperproteicas auxiliam na perda de gordura por dar mais saciedade. Então o que é que acontece? Eu vou dar
mais proteínas, aquele excedente vai ser oxidado, vai virar ureia, porém aquele paciente vai estar com a saciedade bem mais forte, então vai ser muito mais difícil dele conseguir aí atingir a sua demanda calórica. Então muito cuidado aí com o consumo de dietas hiperproteicas, bem além da recomendação, que já eu vou comentar, né, qual seria essa recomendação. Então, pessoal, aqui nós temos uma tabelinha, né, de uma revisão que saiu no final do ano passado, 2019. Então percebam, aqui nós temos a quantidade calórica, né, do superávit calórico que nós podemos dar para o nosso paciente. E esse artigo ele divide tanto em pacientes que estão ali iniciando o processo de treinamento, né, os novatos, quanto os intermediários. E aqui nós temos recomendações para pacientes que já são avançados, já são treinados. Nós podemos seguir, né, de acordo com o ganho de peso por semana, certo? Ou seja, pessoas que estão iniciando o treinamento, ou pessoas que já são intermediárias, vocês podem acompanhar com um ganho de 0,25% até 0,5%, né, um ganho de peso de 0,5% por semana. Vocês podem utilizar esse parâmetro. Particularmente, galera, eu não gosto de usar isso aqui com mulher, porque naturalmente ao longo de um ciclo menstrual, há uma grande retenção de líquidos, principalmente ali próximo ao pico ovulatório, e a mulher pode ganhar aí cerca de 3 kg de água. Então, essa questão da hidratação acaba prejudicando bastante com o que a gente utiliza nesses métodos de ganho de peso por semana. Tranquilo? Eu gosto de utilizar mais o aumento percentual das calorias. Então, a gente pode aumentar, né, fazer aquele superávit calórico, aumentando de 10 a 20% da quantidade calórica para a pessoa manter o peso, né? De 10 a 20% seria o caso superávit energético. Percebam que os pacientes treinados, né, os avançados, esse aumento adicional ele deve ser mais reduzido. Por quê? Porque os novatos, né, aquelas pessoas que estão iniciando, eles têm maiores chances de ganhar massa muscular porque ela é não treinada, né? Quanto mais treinada é uma pessoa, menos treinável ela é. Então os estudos mostram que você pode dar mais caloria para quem está começando agora ou para quem já é intermediário. Agora naquela pessoa que ela é mais avançada, eu tenho que ser mais cauteloso naquele superávit energético, tá? Vamos para frente. Bom, e se houver déficit energético, né? E se eu não der esse adicional, se na verdade se eu tirar calorias, será que isso aqui vai prejudicar o ganho de massa muscular? Primeiro a gente precisa entender, pessoal, o conceito de disponibilidade energética. O que seria essa disponibilidade energética? É um cálculo que você vai fazer no seu consultório, tá? Você vai calcular a quantidade de caloria que aquele paciente precisa, ou então a quantidade de caloria que ele vem comendo, certo? Então você vai pegar a ingestão energética, você vai reduzir o gasto energético da atividade física. Por exemplo, eu calculei que ele faz musculação e ele gasta 250 calorias por treino. Então você pega o consumo, tira essas 250 calorias e vai dividir pela quantidade de massa magra que você aferiu aí quando você for avaliar a composição corporal. E isso, né, o resultado dessa equação vai dar um número que é o número da disponibilidade energética. Esse número ele deve ser, né, o recomendado é de 45 quilocalorias para cada quilo de massa magra. Agora, esse valor ele pode ser reduzido, né, pode atingir até 30, de 45 a 30, durante períodos de curto prazo, certo? Quando o teu objetivo é adequar o percentual de gordura do paciente, tranquilo? Quando é um processo de emagrecimento que você quer adequar a composição corporal. Agora, pessoal, se a disponibilidade energética do paciente de vocês tem menos de 30 calorias para cada quilo de massa magra, isso vai trazer alterações metabólicas que vão prejudicar bastante tanto o ganho de massa muscular quanto a performance e saúde desse paciente. É o que a gente pode ver aqui, ó. Pessoas com disponibilidade energética de menos de 30 quilocalorias para cada quilo de massa magra têm uma queda de performance, né? Uma queda de desempenho físico. Há uma redução dos hormônios tireoidianos, também dos hormônios reprodutivos. Quando a gente está falando de mulher, existe até mesmo um cessamento do ciclo menstrual, né? Que é o processo chamado de amenorreia, que é uma coisa que atrapalha bastante os resultados e também a saúde da mulher. Existe uma redução da síntese proteica que pode atingir até 30%, tranquilo? Há uma redução também da densidade mineral óssea, isso no caso principalmente em mulheres, tá? E é uma queda da taxa metabólica de repouso, que é quando o corpo começa a fazer as alterações metabólicas para conservar a energia. E não para por aí, galera, esses prejuízos da baixa disponibilidade energética.
também há um aumento do cortisol e uma consequente inibição do sistema imunológico, há um aumento expressivo da fome, há um aumento do risco de lesões durante o treinamento, de risco cardiovascular e também de deficiência de macro e micronutrientes. Nós precisamos fazer esse cálculo para evitar com que essa disponibilidade energética seja menos de 30 calorias para cada quilo de massa magra. E respondendo então àquela pergunta, né, que eu fiz para vocês, teve esse estudo fantástico publicado pelo Longland, que é um pesquisador que trabalha muito próximo a um dos maiores pesquisadores sobre proteínas e atividade física, é o professor Stuart Phillips. Eles fizeram esse estudo, que foi um estudo randomizado e paralelo, né, eram 2 grupos, era 40 jovens obesos e destreinados, então vamos frisar, obesos e destreinados, certo? Com um percentual de gordura aí próximo aos 30%, né, 27%. E aí a dieta desses pacientes, eles calcularam as necessidades energéticas, né, utilizaram a equação de Harris-Benedict para calcular a taxa metabólica de repouso, calcularam o gasto energético da atividade física, né, calcularam todo o JET e tiraram 40% de caloria. Mas eles ainda consumiam mais de 30 calorias para cada quilo de massa magra. Eles atingiam mais ou menos 33, tá? Faziam de 3 a 4 refeições por dia. Um grupo consumiu 2,4 gramas de proteína para cada quilo de peso e outro grupo consumiu 1,2 gramas de proteína para cada quilo de peso, ou seja, metade. Eles treinaram, né, foi um protocolo de treinamento muito intenso, né, treinavam 5 vezes por semana, eram 2 treinos intervalados de alta intensidade, que é o HIIT. Uma vez por semana eles faziam um treino contra relógio de 10 km, ou seja, completar esses 10 km no menor tempo possível, e 2 vezes por semana eles faziam musculação. A maioria dos exercícios era 3 séries a 10 repetições máximas. Foi um estudo que durou aí mais ou menos um mês, 28 dias. E ao final nós podemos perceber que o grupo que consumiu mais proteínas teve uma maior redução de gordura corporal, certo? Perdeu 4,8 quilos, já o outro grupo perdeu 3,5 quilos. E quanto à quantidade de massa magra, eles também ganharam mais massa magra, ganharam 1,2 quilos e outro grupo apenas 100 gramas. Então, pessoal, dietas hiperproteicas, né, em pacientes obesos, até mesmo durante uma restrição energética, é uma coisa que consegue sim fazer a pessoa perder gordura e ganhar massa muscular. E já que nós entramos, né, nessa questão e da importância das proteínas, vamos mais falar um pouquinho sobre esse assunto. Aqui nós temos vários índices de qualidade de proteínas, né, que vai levar em consideração tanto a sua digestibilidade, a disponibilidade de aminoácidos após a refeição, e também a sua quantidade de aminoácidos essenciais, né, que é o conceito de valor biológico. Aqui nós podemos ver de uma maneira melhor a quantidade de aminoácidos essenciais em vários alimentos. E percebam que alimentos de origem vegetal têm uma menor quantidade de aminoácidos essenciais do que alimentos de origem animal. Portanto, as proteínas animais ela têm melhores classificações com relação à qualidade proteica do que proteínas vegetais. Proteínas animais também têm um maior potencial anabólico do que proteínas vegetais. Mas isso não significa que o paciente vegano ou vegetariano vai ter um ganho de hipertrofia prejudicado devido à sua condição. Na verdade, nós só devemos o quê? Fazer ajustes mais precisos, aumentando principalmente a quantidade de proteína, certo? Utilizando os limites superiores da recomendação, para que eu tenha resultados semelhantes a um paciente onívoro, tá? E quanto à quantidade de leucina, a gente também percebe, né, o mesmo padrão, que seria uma menor quantidade de leucina, que é um aminoácido responsável por ativação direta de mTOR, em alimentos de origem vegetal, quando comparados a alimentos de origem animal. E já que nós tocamos nesse ponto da leucina, para eu ter a ativação no processo de síntese proteica, eu preciso de um consumo de leucina por refeição de 1 até 3 gramas por refeição. Para quê? Para que eu consiga atingir aquele limiar de leucina que vai ser fundamental e essencial para o processo de ativação de síntese proteica. Portanto, nós devemos olhar tanto a quantidade de proteína da dieta, a qualidade dessas proteínas, ou seja, a quantidade de aminoácidos essenciais, aí no caso nós precisamos de pelo menos 10 gramas de aminoácidos essenciais para uma ativação otimizada do processo de síntese proteica, e além disso, dentro dessa quantidade de aminoácidos essenciais, nós precisamos de 1 a 3 gramas de leucina por refeição para eu ter aí o potencial anabólico máximo daquela refeição com relação ao ganho de massa magra. Aqui, pessoal, foi uma meta-análise muito interessante sobre o consumo, sobre a suplementação de proteína e ganho de força,
que foi analisada principalmente pelo método de uma repetição máxima. Nós podemos perceber, pacientes não treinados tendem a ganhar 1 kg, né, de força a mais quando eles suplementam com proteína. Já em pacientes treinados, esse ganho é muito mais expressivo, né? Pode aumentar em 4,27 kg a força, né? A tonelagem. E no geral, pode aumentar até 2,5 kg. Então, a suplementação proteica, ela pode sim aumentar a força do paciente de vocês, principalmente se for uma pessoa que já está treinando, ou seja, aquela pessoa que vai começar a treinar e precisa tomar alguma coisa para crescer ainda mais. Proteína não é uma coisa que vai ser fundamental durante esses primeiros passos, certo? Vocês podem perceber aqui pela imagem que pacientes que são não treinados tendem a ter menores ganhos da suplementação. Quando nós vamos avaliar o ganho de massa magra, o mesmo padrão também se repete. A suplementação de proteínas pode ocasionar um aumento de 300 gramas de massa magra, só que quando nós vamos avaliar apenas estudos com pessoas treinadas, isso pode chegar a mais de 1 kg. Agora, quando nós vamos ver pessoas destreinadas, é um ganho realmente bem menos expressivo, de 150 gramas. Então, o que é que a gente pode concluir aqui, galera? Indivíduos treinados são mais sensíveis aos efeitos da suplementação de proteína em conjunto com o treinamento de força. E aí eles recomendam, parece prudente recomendar 2,2 gramas de proteína por quilo por dia, para aqueles que procuram maximizar os ganhos induzidos pelo treinamento com relação à massa magra. Essa aqui é uma recomendação que eu gosto muito de seguir. É de 1,6 até 2,4, mas fica na faixa assim 2,4, 2,2, eu sempre gosto de colocar aí um pouquinho a mais, certo? Quando nós falamos de pacientes vegetarianos, sempre busca esse limite superior, tranquilo? Quando nós estamos falando em ter um potencial anabólico máximo. Bom, e nós também, né, devemos distribuir essa quantidade proteica total de maneira otimizada durante o dia. E como é que a gente pode fazer isso aqui como nutricionistas? Por refeição, pessoal, nós devemos dar 0,3 gramas de proteína para cada quilo de peso. Essa foi a quantidade que essa meta-análise mostrou ser o ponto ótimo para a ativação do processo de síntese proteica. Então você vai pegar, né, quando você for calcular a dieta, 0,3 vezes o peso do seu paciente, vai dar um número, geralmente fica na casa de 22, 25, e aí dentro dessa quantidade total proteica, ela tem que ter o quê? 10 gramas de aminoácidos essenciais e 1 a 3 gramas de leucina. Já quando nós estamos falando de um paciente idoso que tem um processo que é chamado de resistência anabólica, nós devemos dobrar, pessoal, a quantidade de proteína por refeição, justamente para contornar toda essa resistência anabólica que o idoso tem devido ao processo de envelhecimento. Percebam que a recomendação pode chegar até 0,6 gramas para cada quilo de peso do idoso. Então vamos para frente. E aí, galera, um conceito, né, que pelo menos eu via muito quando eu estava no meu início da faculdade, era o conceito da janela anabólica, né? Que era o que muitas pessoas já faziam o seu treinamento de musculação e já levavam ali a whey protein, assim que terminava de treinar já corriam pro bebedouro, enchia de água e tomava whey para não perder a janela anabólica gerada pelo treinamento, né? É uma janela que o pessoal diria que durava de 1 a 2 horas após o treino e que era imprescindível você correr na maior velocidade possível para que eu tenha o máximo ganho de massa muscular. E buscando ver se essa janela anabólica realmente existe, teve essa meta-análise publicada pelo Brad Schofield. Ele pegou 23 estudos randomizados e controlados com mais de 1.000 pessoas, e foram estudos onde se consumiu no mínimo 6 gramas de aminoácidos essenciais, seja antes do treino ou logo após o treinamento. E eram pessoas que treinavam bem forte, no mínimo 6 vezes por semana. Esse autor viu, né, que a utilização do Nutrient Timing, né, tomar logo após o treinamento hipertrofia, ou proteína, desculpa, não interferiu no ganho de força, mas interferiu sim no ganho de massa magra, né? Ou seja, tomar logo a proteína após o treinamento poderia sim ser um fator diferencial para o ganho de massa muscular ao longo do tempo, mas quando eles pegaram estudos que igualaram o consumo total de proteínas ao longo do dia, isso já não foi mais tão significativo assim.
Então, o que é que isso quer dizer? Não existe essa necessidade de sair correndo e já tomar uma whey protein, porque ela tem uma absorção rápida, que é para atingir, né, para utilizar ao máximo essa janela anabólica. Porque, na verdade, ela não é tão curtinha assim quanto a maioria das pessoas pensam. O mais importante realmente é o total proteico, consumo total de proteínas ao longo do dia, bem fracionado a cada 3 ou 4 horas, certo? É isso que é o mais fundamental para um processo de hipertrofia. E aí eu queria relembrar para vocês, pessoal, naquela primeira figurinha que nós, na segunda, na verdade, que nós vimos, é que realmente essa janela anabólica, ela existe, mas ela pode durar até 2 dias, então não existe essa necessidade de sair correndo para tomar um whey. Também você atrasar não vai te trazer nenhum benefício, mas é só mostrando que não precisa se desesperar, né, para já sair correndo e tomar um whey. Pode chegar em casa tranquilo, de boa, tomar um banho e aí fazer uma refeição. Vai dar na mesma coisa. Contanto, né, que o total proteico do dia atinja as recomendações e o total e a qualidade de proteínas por refeições também, né, que é 10 gramas de aminoácidos essenciais de 1 a 3 gramas de leucina. Mas existe um período do nosso dia, pessoal, que nós podemos aumentar o consumo proteico, aproveitar uma janela, né, de oportunidade, que é principalmente a janela de oportunidade gerada antes do sono. Percebam aqui, ó, naturalmente ao longo do dia nós temos síntese, catabolismo, e aqui antes de dormir, percebam que o período noturno é um período que a pessoa está catabolizando, porque ela não está fazendo nenhuma refeição, então o sono ela é uma coisa catabólica. E muitos autores tentaram fazer algumas estratégias de intervenção colocando uma boa quantidade de proteína na ceia. Por que na ceia? Para tornar aquele sono menos catabólico e, se possível, mais anabólico, né? Utilizando principalmente proteínas com absorção e digestão mais lenta, como por exemplo a caseína, ou então você pode utilizar uma albumina, ou até mesmo uma alimentação, que é uma coisa que vai ter uma liberação gradual de aminoácidos. Você pode fazer, por exemplo, eu gosto muito na minha prática de utilizar omelete. E aí vários autores colocam que a recomendação da ceia é o dobro de uma refeição normal. Lembra que eu falei de 0,3? Na ceia pode chegar até 0,6 gramas para cada quilo de peso. Para que o sono, ó, percebam que está mais verde, para que o sono se torne mais anabólico, certo? E esse aqui foi um estudo que buscou, né, mostrar justamente isso aqui, o aumento da síntese proteica ao longo da noite em quem tomava uma dose interessante de proteína comparado ao placebo, e essa síntese proteica foi 22% maior no grupo que consumiu 40 gramas de caseína antes de dormir. Então você pode dar uma quantidade de proteína de lenta absorção, seja suplementação ou então por meio da alimentação, fazendo aquele cálculo de 0,6 gramas para cada quilo de peso. E aí, galera, uma das coisas que também gera muitas dúvidas, será que a quantidade de massa magra daquela pessoa interfere na dose de proteína necessária após o treino? Será que aquele paciente que tem já uma boa quantidade de massa muscular, será que ele precisa de mais proteína para ter o mesmo anabolismo que uma pessoa com menos massa magra? Esse estudo foi um ensaio duplo cego, randomizado e crossover. Eram 30 homens que já eram treinados aí há mais ou menos 6 meses. Cada participante participava das duas intervenções. Quais seriam essas intervenções? Tomar 20 ou 40 gramas de whey protein isolado após um treinamento. Então eles participavam dessas intervenções. Depois eles passavam 2 semanas consumindo a dieta que eles já consumiam previamente e depois passavam para outro grupo. Eram estudos agudos, tá? Então tomou, mediu, esperava 2 semanas e ia para outra intervenção. Percebam que o treinamento aqui, ó, pessoal, era full body. Era um treinamento onde as pessoas treinavam peito, costa, perna e ombro, tudo isso aí na mesma sessão de treino, com a carga de até 75% de uma repetição máxima. E aqui nós temos a cadência, né, que é 1 segundo de fase concêntrica e 2 segundos de fase excêntrica. Aqui nós temos, né, a dieta dos participantes. Perceba que a quantidade de proteína por grama por quilo de peso foi bastante similar. As pessoas que tinham mais massa magra tinham uma certa tendência a consumir mais calorias, né, ao longo do dia. E o que eu queria reforçar aqui, pessoal, é que os autores pegaram, né, essa amostra e ainda dividiram ela entre 2 grupos. Aqueles pacientes que tinham mais de 70 kg de massa magra ficaram no grupo alta massa magra, certo? E aqueles pacientes, né, aqueles indivíduos que tinham a quantidade de massa magra menor de 65 kg ficavam no grupo de baixa quantidade de massa magra. Então aqui nós temos o desenho do estudo.
as pessoas faziam uma refeição padronizada em carboidrato, proteína e lipídios, mais ou menos aqui, acho que dá mais ou menos 3 horas antes do treino, se não me engano, 3 ou 4 horas, enfim, não sou bom de cálculo de cabeça. Eles faziam essa refeição, faziam o treinamento e logo após o treino tomavam quantidade de proteína marcada por aminoácido traço, né, por isótopos. E aí eles mediram a síntese proteica após esse treinamento. E nós vimos que quem tomava a quantidade de 40 gramas de proteína após um treinamento full body tinham taxas de síntese proteica miofibrilar 20% maior. Ou seja, galera, quando nós estamos realizando um treinamento que há um grande recrutamento de massa muscular, eu preciso de uma quantidade maior de proteína, bem maior do que aquele 0,3 que eu falei para vocês. Né? As recomendações são de 40 gramas para quem já faz um treino que recruta grande quantidade de massa muscular, como por exemplo treinamento de crossfit, né? Que tem o desenvolvimento que tem o trabalho de várias musculaturas durante uma sessão de treinamento. Então seria mais interessante a gente dar uma quantidade maior de proteína, né? 40 gramas, depois do treinamento. E um fator muito interessante é que a resposta de síntese proteica ela foi bem parecida, tanto naquelas pessoas que tinham mais massa magra, foi semelhante à resposta daqueles que tinham menos massa magra. Portanto, ter um físico mais desenvolvido, uma maior quantidade de massa magra, não significa que a pessoa precise de mais proteínas, certo? A resposta de síntese proteica foi bastante similar. E aí, já que a gente está falando de proteína, vamos falar um pouco sobre o mito, né, do consumo de dietas hiperproteicas. Existem aí muitas pessoas que dizem, consumir muita proteína, eu tenho a pena do teu rim, teu fígado já deve estar podre. Ou então vamos ver realmente se dietas hiperproteicas vai conseguir prejudicar a saúde, né, do paciente de vocês. Esse aqui, pessoal, foi um estudo que teve amostra pequena, né, foi só 16 homens jovens e treinados, mas foi o estudo com maior duração que eu achei na literatura, com duração de 1 ano. E essas pessoas, esses homens, eles consumiam dieta hiperproteica um pouquinho acima da recomendação, de 2,5 gramas para cada quilo de peso. Aqui nós temos a avaliação dos exames bioquímicos desse paciente, galera, e a gente pode observar que não houve nenhuma alteração significativa em parâmetros bioquímicos, marcadores renais e marcadores hepáticos. Portanto, consumo de dietas hiperproteicas, pelo menos quando a gente avalia o prazo de 1 ano, né, que é o estudo com maior duração que nós temos, não afetou em nada a saúde do paciente de vocês. Então, mostrando que a segurança e a efetividade, né, a efetividade eu já mostrei, mas mostrando a segurança desse tipo de estratégia nutricional. E aqui, pessoal, eu trouxe um resuminho para vocês do posicionamento sobre proteínas e exercício físico da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Então, para hipertrofia, o recomendado seria de quê? De 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo por dia. A recomendação é de quê? De 0,3 gramas de proteína de alta qualidade, de alto valor biológico, ou seja, com alta quantidade de aminoácidos essenciais, distribuídos a cada 3 ou 4 horas. Certo? E essas refeições ela devem conter de 1 a 3 gramas de leucina, além de um conjunto equilibrado com os outros aminoácidos essenciais, certo? Também não adianta só dar leucina, eu preciso de todos os aminoácidos essenciais, aqui no caso pelo menos 10 gramas de aminoácidos essenciais, para estimular ao máximo o processo de síntese proteica. E antes de dormir, né, na ceia, eu posso dobrar essa quantidade, 0,6 gramas de proteína para cada quilo de peso. E sempre que possível, né, pessoal? Sempre que possível devemos optar sempre pelo alimento em vez da suplementação. Suplementação é praticidade. Então, vamos agora começar a falar aí um pouquinho de carboidratos, né? Já falamos bastante da proteína e da sua importância e segurança durante o processo de hipertrofia. E agora nós vamos falar de outro macronutriente, né? Que é extremamente essencial durante esse processo, que são os carboidratos. Então, pessoal, quando a gente está falando de carboidratos, nós devemos lembrar que o nosso corpo ele consegue, né, ele tem estoques de carboidratos na forma de glicogênio, seja glicogênio hepático ou glicogênio muscular. No glicogênio hepático, algo em torno de 100 gramas de glicose, né, armazenada como glicogênio, e no músculo, cerca de 300 gramas. E quando nós somamos a quantidade de glicose armazenada como glicogênio, seja no fígado, na musculatura ou até mesmo circulando na forma de glicose, nós temos algo em torno de 2.000 calorias. E nós devemos lembrar que exercícios físicos de alta intensidade têm uma maior dependência da utilização de carboidratos como fonte de energia, porque existem vias independentes de oxigênio para oxidar esses carboidratos para ressintetizar o ATP, como por exemplo
a glicólise anaeróbia. Portanto, exercícios físicos de alta intensidade eu tenho a maior dependência do uso dos carboidratos, certo? Como fonte de energia. E essa queda, né, do glicogênio muscular, quando eu não consumo carboidratos de maneira adequada, está totalmente relacionada à fadiga, que é o que a gente vai falar no próximo slide. E nós sabemos que um treino de musculação, um treino volumoso de musculação, consegue reduzir os estoques de glicogênio em até 40%. E nessa imagem a gente pode ver, né, como é que funciona mais ou menos a semana de um atleta que não está recuperando de maneira adequada o glicogênio. Ele começa com uma boa quantidade, treina e aí cai. Não recupera de maneira adequada, treina de novo e cai. Não recupera aqui, recupera ainda pior aqui antes do terceiro treino. E aí cai e atinge um certo limiar inferior, certo? E aí, a partir quando ele atinge esse limiar inferior da quantidade da concentração de glicogênio muscular, eu tenho um processo que é chamado de disfunção contrátil, porque esse glicogênio está tão baixo que a musculatura ela não consegue lidar tão bem com os íons cálcio, que é responsável por ativar, né, a contração muscular, portanto, totalmente relacionada aí aos mecanismos de fadiga. Eu busquei trazer esse estudo aqui para vocês, pessoal, mostrando a importância do consumo de carboidratos no processo de hipertrofia. Foram 24 homens jovens que consumiam uma dieta hiperenergética, ou seja, com superávit calórico, buscando ganhar massa muscular, cerca de 39 quilocalorias para cada quilo de peso. E aí, um grupo fazia uma dieta cetogênica extremamente restrita em carboidratos, com menos de 10% das calorias, 20% de proteína e 70% de lipídio, e outro grupo consumia bem mais carboidratos, né? Cerca de 50%, e o consumo proteico era bem parecido entre os dois grupos. E ele durou mais ou menos 2 meses, né? 8 semanas com o treino de musculação. E a gente pode ver que mesmo com quantidade calórica adequada, quem realizava a dieta cetogênica fazia era perder massa magra, né? E já o outro grupo que consumia carboidratos ganhou cerca de 1,4 kg, mostrando a importância do consumo de carboidratos para um treino adequado para o ganho de massa muscular. Já uma dieta sem carboidratos, mesmo rica em calorias, eu não consigo, né, ter um bom estímulo para o ganho de massa muscular. Portanto, né, o treino para hipertrofia com maior volume, treinos volumosos para hipertrofia, exigem sim mais carboidratos para facilitar a capacidade de realizar trabalho durante o treinamento e assim gerar um estímulo melhor para a hipertrofia muscular. E pelo menos assim, quando eu era estudante, isso aqui era uma das leis, né, da nutrição esportiva, que era a necessidade de consumir carboidrato após o treinamento para dar um pico de insulina e aumentar ainda mais o potencial anabólico daquele treino. Um grupo consumiu 25 gramas de whey e outro grupo as mesmas 25 gramas, só que dava uma quantidade de carboidratos na forma de maltodextrina, cerca de 50 gramas. E os autores viram que dar esse adicional de carboidratos não aumentou a síntese proteica e nem reduziu o catabolismo, né? De maneira significativa entre as duas intervenções, mostrando que não há essa necessidade, essa obrigatoriedade de se dar carboidratos após o treinamento. Mas isso não quer dizer, né, que eu não precise, existem condições que eu preciso, é o que a gente vai falar agora. Se o paciente de vocês consumir uma quantidade de carboidrato suficiente, em 24 horas ele consegue sim recuperar o glicogênio muscular que foi previamente depletado. Mas se eu preciso restaurar muito rápido esse glicogênio, né, em atletas que fazem mais de um treino por dia, se essa janela de intervalo for de apenas 4 horas entre um treino e outro, eu tenho sim a obrigação de repor os estoques de glicogênio. Eu tenho que dar carboidratos porque logo após o treino, a enzima responsável pela síntese de glicogênio, que é a glicogênio sintetase, ela está com atividade mais expressiva. Portanto, dar carboidratos nessa hora é um excelente momento para a gente restaurar aquele glicogênio muscular para que o paciente não tenha uma performance prejudicada no segundo treino do dia. E como é que a gente pode fazer isso? É dar carboidratos de alto índice glicêmico, cerca de 2 gramas por quilo, junto com proteína, cerca de 0,4 gramas por quilo. E aí você vai fazer isso a cada 2 horas. Vamos supor que é uma janela de 4 horas de recuperação. Você dá logo após o treinamento, nessa quantidade, 2 gramas por quilo de carboidrato, de alto índice glicêmico e proteína. E aí daqui a 2 horas tu dá a mesma quantidade de novo. E aí você já vai ter uma boa recuperação dos estoques de glicogênio muscular. E aqui nós temos a recomendação de carboidratos, né, muito variável, depende bastante. Ela não precisa ser fixa, tá, pessoal? Ela pode variar dependendo do treinamento. Eu gosto de utilizar menos carboidratos quando a pessoa vai fazer um treinamento para a musculatura que já está bem desenvolvida. Agora, se é um treino, por exemplo, de pernas, eu gosto de jogar muito carboidrato. É um treino intenso, é uma musculatura muito grande, que precisa, né, desse carboidrato para ter um bom desempenho durante o treinamento. E aí a recomendação é de quê? É de no mínimo
3 gramas para cada quilo de peso, né? Podendo se atingir até 6, 7 gramas para cada quilo de peso. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre lipídios, que é um assunto pouco comentado quando a gente está falando do processo de hipertrofia muscular, tá? Pessoal, se você está gostando dessa aula, queria te pedir aí um grande favor, se você puder tirar um print, colocar nos seus stories e marcar Health Update para fortalecer o nosso trabalho. Te agradeço bastante. Espero que nessa aula vocês também consigam adquirir muitos insights para aplicar na prática clínica de vocês, e no final eu vou mostrar 2 exemplos de dieta, um para homem e um para mulher, mostrando como é que eu utilizo toda essa teoria na minha prática, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre gordura. As recomendações vão de 0,5 até 1,5 gramas para cada quilo de peso, tá? É importante de no máximo 10% de saturado, isso é uma coisa que vai interferir totalmente no resultado da dieta, tá? Como eu vou mostrar aqui para frente. E aí o restante, né, vocês podem utilizar 10% de poliinsaturado e 10% de monossaturado, tá? Os atletas, eles devem se focar em boas fontes de gordura e adequar também o consumo de ácidos graxos essenciais, principalmente os da classe ômega 6 e ômega 3, numa razão aí ótima de 2:1, podendo ser também de 3:1, tá? E as gorduras são fontes muito importantes de vitaminas lipossolúveis e também elas conseguem, né, dependendo da qualidade da gordura, mudar o perfil inflamatório da dieta. Pessoal, esse estudo eram feitos em indivíduos sedentários, mas é o único estudo que eu consegui ver isso aqui e trouxe um resultado muito interessante. Foi um estudo duplo cego, randomizado e controlado. Eram 37 homens jovens e eutróficos, um estudo que durou de 7 semanas, e eles faziam uma dieta com adicional energético, ou seja, coisa parecida com hipertrofia, mas não teve treinamento, mas com adicional energético, tá? De 750 calorias. E eles faziam esse adicional na forma de bolinhos. Eram 2 bolinhos, um era rico em gordura saturada, que era o óleo de palma, e o outro em gordura poliinsaturada, que era o óleo de girassol. Ou seja, esse adicional calórico era a mesma quantidade de proteínas e carboidratos, só mudava a qualidade da gordura, tá? E era a mesma quantidade de gordura também. Ambos os grupos ganharam a mesma quantidade de peso, aumentaram 1,6 quilos, mas a composição desse ganho de peso foi totalmente diferente, como a gente pode ver. Houve um aumento de gordura visceral e também de gordura hepática, né, esteatose hepática não alcoólica, medido pela ressonância magnética, imagem de ressonância magnética, quando esse adicional calórico vinha na forma de gordura saturada. Também houve um aumento do percentual de gordura mensurada pela pletismografia, por deslocamento de ar, que é a body pod, e houve um aumento de massa magra apenas no grupo que consumia as gorduras poliinsaturadas, né, o adicional na forma de gorduras poliinsaturadas. Ou seja, galera, muito cuidado com o consumo de gordura saturada, né? Passar ali daquelas recomendações é uma coisa que vai prejudicar o processo de hipertrofia. O peso ele vai aumentar, mas vai ser muito mais de gordura. E aí também vai mudar o perfil inflamatório da dieta. O paciente vai estar mais resistente ao anabolismo e isso vai prejudicar totalmente, né, o processo de hipertrofia. Então, o foco é nas gorduras poliinsaturadas e monossaturadas. Aqui, pessoal, é um mecanismo, né, pelo qual os ácidos graxos saturados, né, livres, conseguem, né, aumentar a inflamação naquele organismo. Os ácidos graxos saturados têm uma estrutura bem semelhante ao lipopolissacarídeo, que está presente na membrana celular de bactérias gram-negativas ali no intestino. Eles conseguem sinalizar em receptores de reconhecimento padrão, são chamados de Toll-like receptors, principalmente do tipo 4, e esses receptores de reconhecimento padrão presentes principalmente nas células de imunidade inata, tá? Ele vai ser ativado e vai transmitir um sinal que vai culminar aqui na ativação do NF-κB, que aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina beta, interleucina 6. Portanto, o excesso de gorduras saturadas muda o perfil inflamatório da dieta. Eu tenho um organismo que está mais inflamado e menos propenso à hipertrofia, né? Eu expliquei para vocês no começo da aula que a inflamação é um processo que é muito interessante da gente modular e ficar avaliando sempre ao longo de um processo de hipertrofia. E aqui nós temos a recomendação de gordura de 0,5 até 1,5 gramas para cada quilo de peso, né? No máximo 10% de saturada. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre polifenóis, né, que é uma classe de compostos bioativos que podem auxiliar bastante aí no processo de hipertrofia muscular. Os polifenóis são micronutrientes encontrados nas plantas e nos seus produtos, e hoje em dia já se sabe que existe mais de 8.000 classes de polifenóis que foram identificadas, né, mais de 8.000. E elas são divididas principalmente em 4 grupos. Nós temos os flavonoides, estilbenos, lignanas
e ácidos fenólicos, certo? Esses polifenóis eles conseguem modular diversas vias de sinalização do nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo ele trabalha com transmissão de sinais, né? Por exemplo, todo o processo de contração muscular, o processo de síntese proteica, tudo isso é feito por meio de transmissões de sinais e os polifenóis conseguem modular essas vias, potencializando algumas e inibindo outras. Portanto, eles conseguem modular, né, de maneira muito expressiva a nossa saúde e é por isso que eles reduzem bastante o risco de desenvolver alguma doença crônica. Aqui, pessoal, mostrando o processo de catabolismo proteico novamente, quando nós temos a produção excessiva de radicais livres, né? Produção excessiva de radicais livres levando a um estresse oxidativo, eu consigo ativar algumas proteínas responsáveis pela degradação, né, o catabolismo proteico. E os polifenóis, eles conseguem aumentar as nossas defesas antioxidantes pela via do NRF2, que ele está previamente ligado a essa equipe 1. Quando eu tenho um fitoquímico, né, um polifenol ativador de NRF2, eu tenho um desligamento dessa interação KIP 1 com NRF2, ele vai até o núcleo, ele se liga ao elemento de resposta antioxidante, certo? Que vai aumentar a produção de enzimas responsáveis pela defesa, né, pela neutralização de radicais livres, como por exemplo, superóxido dismutase, catalase, e algumas outras como a glutationa peroxidase e a glutationa redutase. E é importante lembrar que elas também precisam de micronutrientes essenciais para um ótimo funcionamento. Por exemplo, glutationa peroxidase precisa de selênio. A catalase ela precisa de ferro, certo? E a superóxido dismutase precisa de manganês, zinco e cobre. Aqui nós temos exemplo de alguns fitoquímicos, como por exemplo a curcumina presente no açafrão, o brócolis, o sulforafano presente no brócolis, catequinas do chá verde, licopeno do tomate da melancia, resveratrol do vinho e os compostos organosulfurados, né, do alho. Então, esses polifenóis, além de estarem, né, controlando o estresse oxidativo e a inflamação, que também vai auxiliar no processo de hipertrofia, eles também conseguem otimizar o processo de recuperação muscular. Por exemplo, aquele atleta que sempre está treinando pesado, nós precisamos otimizar a recuperação muscular para que todo treinamento ele consiga ter uma ótima performance. E aqui nós vamos falar principalmente da questão das dores musculares de início tardio, né? Aquela dor depois do treinamento. Aqui nós temos a cinética de dor muscular, o exercício por si só. Ele é um evento que causa um dano muscular. Eu tenho uma queda da função muscular aqui em verde. E junto com essa queda da função muscular, eu tenho um aumento da inflamação e atividade de células satélites. E percebam que a musculatura ela vai se regenerar só 72 horas, né, após que eu tenho já um aumento, um retorno, né, na verdade, da função muscular. E nós devemos o quê? Encurtar, né, trazer para mais próximo, acelerar o processo de recuperação e reduzir o processo de dano muscular. E hoje em dia o fitoquímico, né, o que tem mais evidências científicas é a tart cherry, que é a cereja azeda. Além disso, ela também consegue auxiliar na melhora de qualidade do sono. Eu gosto muito de utilizar ela à noite, que aí eu mato 2 coelhos numa cajadada só. As doses variam aí de mais ou menos 500, 450 miligramas por dia. E pelo menos aqui, né, onde eu moro, em Fortaleza, eu não conheço nenhum canto que venda, mas eu sei que nos Estados Unidos tem, que é o suco já concentrado dessa cereja. E as doses variam aí de 300 ml até meio litro do suco dela para ter uma ótima função, né, de auxiliar no processo de recuperação muscular devido ao seu conteúdo de polifenóis. E aqui nós temos outras revisões, né, mostrando aí um apunhado de evidências para várias substâncias, como por exemplo o ômega 3, devido a seu efeito anti-inflamatório, a vitamina D, proteínas de alto valor biológico, creatina, a bromelina do abacaxi, o romã, tem vários estudos excelentes com romã, melancia, cerca de 500 ml do suco, e também o gengibre pelo seu efeito anti-inflamatório. E agora, pessoal, vamos falar, né, finalmente nós vamos começar a falar sobre suplementação. Quais são os suplementos que podem auxiliar aí no processo de hipertrofia? Bom, pessoal, vamos começar aqui falando sobre os aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs, que é uma classe de suplementação que foi muito utilizada, né, por muito tempo, e hoje em dia está caindo a utilização dela. Eu busquei trazer esse resumo publicado pelo pessoal do Hospital Albert Einstein, tá, lá de São Paulo, e eles frisam isso muito bem. Os BCAAs, né, pelo seu conteúdo de leucina, eles aumentam a sinalização daquela via mTOR responsável pelo processo de síntese proteica, mas
eles não conseguem ativar ao máximo essa síntese proteica. Por quê? Porque eu preciso dos outros aminoácidos essenciais, né? Eu preciso de todos os aminoácidos essenciais, não preciso só dos BCAAs. Por isso eu tenho uma ativação subótima dessa síntese proteica. Portanto, eles concluem que a suplementação isolada de BCAAs em humanos não fornece benefícios adicionais à síntese proteica, em detrimento de uma ingestão, né, de proteínas completas de alta qualidade que fornecem todos os aminoácidos essenciais necessários. Portanto, utilizar só os BCAAs é uma estratégia que não é tão efetiva assim, não é tão eficaz, tá? Eu particularmente gosto de utilizar uma boa whey protein, né, que tem uma boa quantidade da maioria dos aminoácidos essenciais, né, pelo menos 10 gramas de aminoácidos essenciais, e garantir pelo menos que ela tenha por dose de 1 a 3 gramas de leucina. Então, particularmente, eu prefiro utilizar a whey protein. Vamos falar um pouquinho sobre o HMB, que foi um suplemento que também foi bastante utilizado, tá? Ele é um derivado da leucina, o HMB ele é um derivado da leucina, e existem vários mecanismos de ação que são propostos para o HMB trazer benefícios adicionais aí para o paciente de vocês. O primeiro é aumentar a produção da HMG-CoA, que é um substrato para a síntese do colesterol. Colesterol esse que vai estar na membrana celular daquela musculatura, tornando ela mais resistente a um processo de dano, certo? Além disso, um dos grandes mecanismos de ação é a inibição do sistema ubiquitina-proteossoma responsáveis pelo catabolismo proteico, portanto um efeito anticatabólico. Ativações de via de mTOR, P70 responsáveis pela síntese proteica, aumento de GHGF1 também responsável por ativar essa mesma maquinaria celular, e aumento da quantidade de glicogênio. Mas aí vamos ver, né, realmente se os estudos clínicos, se os ensaios mostram esse efeito interessante do HMB. No caso, uma meta-análise, né, um combinado aí de vários estudos para ver se realmente a HMB funciona ou não. Foram 6 estudos com quase 200 indivíduos que eram treinados e atletas. Esse estudo mostrou muito bem que em pessoas que já são treinadas, não há efeito da suplementação de HMB sobre a força e sobre a composição corporal, ou seja, uma suplementação ineficaz. Ela só possui efeito benéfico em pessoas destreinadas ou em condições catabólicas. Por exemplo, idosos acamados, pessoas com membros imobilizados, uma perna quebrada, que são condições extremamente catabólicas. Aí a suplementação da HMB é interessante. Agora, utilizar o HMB em uma pessoa saudável e não treinada tem benefício? Tem. Mas, pessoal, um indivíduo que é destreinado responde a praticamente qualquer coisa. Qualquer mudançazinha pequena na dieta ele já tem um resultado. Portanto, eu não acho tão efetivo assim utilizar essa suplementação que é relativamente cara numa pessoa destreinada, tá? Existem estratégias muito mais efetivas, na minha opinião. Então vamos para frente. Vamos falar um pouquinho da creatina, né? O sistema da fosfocreatina é um dos responsáveis por ressintetizar o ATP, principalmente naqueles exercícios com grandes intensidades e de curta duração. Por exemplo, levantamento de peso, o chute no futebol, aqueles sprints, né, velocistas, como por exemplo o Usain Bolt, né, natação de curtas distâncias. É muito interessante a utilização da creatina. Ela funciona, né, ela fica armazenada na forma de fosfocreatina dentro da musculatura. O meio da enzima creatina quinase ela vai disponibilizar íons fosfato para a ressíntese do ATP. Então ela funciona como se fosse um tampão, né, da quantidade de ATP. Quando eu tenho um esporte muito intenso, eu tenho uma rápida quebra desse ATP em um curtíssimo espaço de tempo. E para que eu não tenha, e para que eu consiga ressintetizar, né, de maneira extremamente rápida, a creatina utiliza todo esse processo, né? Ela faz todo esse processo de ressíntese rápida do ATP. E aí já tem vários estudos em idosos, em indivíduos saudáveis, mostrando que a creatina consegue sim aumentar o ganho de massa magra. Então, pessoal, a creatina, ela é uma suplementação que eu queria frisar para vocês, que não adianta só tomar ela e esperar que o milagre aconteça, né? Ela consegue aumentar a massa magra, por quê? Porque ela aumenta a força. Aumentando a força, a pessoa vai treinar melhor, e treinando melhor, ela tem um melhor estímulo para a hipertrofia muscular, né? Portanto, só tomar ela e ficar sentado esperando ganhar músculo, isso não existe. Quanto à segurança dela, já teve esse estudo publicado, né, por um dos maiores pesquisadores sobre a creatina, que é o professor Bruno Gualano. Aqui nós também temos grandes nomes, né, de pesquisadores brasileiros, o professor Lanche Júnior, o Hamilton também, o professor Hamilton, que é lá do Laboratório de Nutrição Esportiva da USP.
Foi um estudo que durou 12 semanas. Eles utilizaram um protocolo de saturação com a creatina, né, 20 gramas por dia durante 5 dias, e depois reduziram a dose para a dose de manutenção. Já já eu comento sobre como ela deve ser utilizada. E utilizar esse protocolo de suplementação junto com a dieta hiperproteica, atingindo até 3 gramas para cada quilo de peso. Ou seja, creatina mais muita proteína. E aí, como é que está o rim dessas pessoas? Tranquilo, né? Não houve diferença na alteração de nenhum parâmetro renal comparado àqueles que usaram o placebo ou àqueles que utilizaram a creatina, mostrando o quê? A segurança dessa intervenção, tá? E aí, então, como é que ela deve ser utilizada? Utilizando aquelas doses de 3 a 5 gramas, eu encho o músculo de creatina em 28 dias. Ou seja, eu demoro quase um mês para sentir realmente um grande efeito dessa suplementação. Por isso que eu tento encher ao máximo esses estoques. Utilizando o quê? Fase de carregamento, que utiliza a dose de 0,3 gramas para cada quilo de peso, dividido entre 3 ou 4 tomadas por dia durante uma semana, 7 dias. E aí, aquele tempo que eu iria demorar 28 dias, eu demoro só 7. Eu ganho o quê? Eu ganho 21 dias com o paciente treinando melhor. Com certeza ele tem um resultado mais expressivo. Além do que, o paciente quer resultado rápido, né? Vamos ser muito sinceros. Então eu gosto sim de utilizar a fase de carregamento, eu utilizo quase sempre quando eu vou usar a creatina. Passou esses 7 dias, eu uso a dose de manutenção de 0,04 gramas para cada quilo de peso. Existe a necessidade de ficar ciclando creatina? Não. Como é que eu utilizo? Quando o objetivo é hipertrofia, eu mantenho a creatina, mas quando a pessoa muda de objetivo, vai para o emagrecimento, vai para um processo de mudança de composição corporal, focando na perda de gordura, nesse momento já não é tão interessante assim usar a creatina, então eu tiro ela por pelo menos aí um mês, 45 dias, depois eu volto com ela, tá? A forma melhor, mais eficiente, mais eficaz é a monoidratada, que também é mais barata, e é interessante utilizar a creatina principalmente naquela refeição que contenha, logo após a refeição que contenha mais carboidratos, porque esse aumento dos carboidratos aumenta a glicose, que aumenta a insulina, e existem alguns estudos preliminares, né, que mostram que essa quantidade maior de insulina facilita a entrada da creatina dentro da célula muscular. Vamos falar também um pouquinho de citrulina, que é uma suplementação que é bem difícil de achar aqui, ainda não tem um custo muito acessível, tá? Mas ela está presente principalmente na melancia, né? Cada grama de melancia contém cerca de 2 a 4 miligramas de citrulina, mas para nós atingirmos a quantidade necessária de citrulina para ter um efeito sobre a performance, eu preciso que a pessoa consuma 1 kg de melancia. Ou seja, eu acho que ninguém tem apetite suficiente para isso, pelo menos eu não conheço ninguém. Pode ser alguém que alguém tenha, mas não é tão prático, né? Não é uma coisa tão prática para a gente aplicar na nossa prática, por isso que eu prefiro a suplementação. E aí, pessoal, como é que a citrulina funciona, tá? A citrulina, ela vai servir para fornecer um aumento de arginina. Isso aqui é o ciclo da ureia. Então a citrulina vai fornecer arginina. A arginina é essa que vai servir para a síntese de óxido nítrico. É um gás responsável pela vasodilatação, melhorando a entrega de oxigênio e substratos para aquela musculatura durante a atividade física. Portanto, a utilização de vasodilatadores consegue sim melhorar a performance durante o exercício físico, tá? Mas aí você pode perguntar, Vitor, por que tu tá falando da citrulina, mas não falou da arginina? Por que eu não dou logo a arginina? Não vai ser mais rápido? Depende, pessoal. Depende por quê. O intestino e o fígado possuem, na verdade, uma grande capacidade de reter essa arginina, liberando pouca dessa arginina para a circulação sanguínea. Por exemplo, teve um estudo que comparou, né, das mesmas dosagens de citrulina e de arginina. E aí eles mediram a quantidade de arginina no plasma. E aí vocês podem pensar, claro que dá mais arginina, aumenta mais arginina no plasma. Mas o que foi observado foi o contrário. Você dá citrulina, aumenta mais a arginina no sangue do que da arginina. Ixi, estranho, né? Por que isso acontece? Porque aquela quantidade de arginina que eu dei, boa parte dela ficou no intestino e no fígado. Justamente por isso. Então, dar citrulina é mais eficiente porque eu consigo, né, ultrapassar esses obstáculos para fornecer a citrulina, que entra no ciclo da ureia, vira arginina e vai servir de substrato para o óxido nítrico. E nós temos, né, revisões sistemáticas já mostrando
se essa suplementação funciona ou não, com estudos com ótima qualidade metodológica. No caso, essa aqui foi com 12 estudos. Duplo cego, crossover, randomizados e controlados com placebo, quase 200 adultos. A maioria das doses fica na faixa de 8 gramas por dia, ou seja, dá quase 3 kg de melancia. E aí toma 1 hora antes da atividade física e eles mediram a performance em várias maneiras. Exercício de força, exercício de potência e sprints, né, que são aqueles tiros. Não tiro de corrida, tá? E aí mostrando, né, o efeito favorável à citrulina, mostrando que ela vai melhorar sim a performance, e aí performando melhor durante o treino. Também tem uma tendência, né, a ter mais hipertrofia muscular com a dieta e treino adequados. Vamos falar também um pouquinho sobre a cafeína, que é um dos suplementos mais antigos e mais utilizados, que possuem vários mecanismos de ação. O principal é o antagonismo dos receptores de adenosina. Vamos lembrar que a adenosina ela é fruto da quebra do ATP. O ATP vira ADP, que vira AMP, que vira adenosina. Ou seja, ela é fruto de muita utilização de energia. Então, qual é o sinal que ela vai transmitir quando se ligar no seu receptor? Cansaço. E a cafeína bloqueia essa interação da adenosina com seu receptor, ou seja, ela reduz o cansaço. Além disso, ela libera mais catecolaminas, eu tenho benefícios cognitivos, melhorando a atenção e foco. Ela reduz as taxas de percepção de esforço. Por exemplo, vamos supor que eu não tomei nada, eu fui fazer supino reto com 30 de cada lado e em uma escala de 0 a 20 eu relatei uma percepção de esforço de 15. E aí no outro dia eu tomei a creatina, eu tenho a tendência a relatar menos esforço, de 15 para 11, por exemplo. E aí talvez eu, vixe, tá mais leve. E aí a pessoa vai e bota mais peso, né, por ter uma menor percepção de esforço, aumenta mais o peso, aumenta a tonelagem, aumenta o volume de treinamento e aí gera um melhor estímulo sim para a hipertrofia. E outro mecanismo proposto, né, é a maior liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Mais uma meta-análise aqui para vocês, com 10 estudos duplo cego, randomizado crossover, quase 150 jovens, avaliaram a força máxima de supino reto, tá? Doses muito variadas, de 0,9 até 7 mg para cada quilo de peso, mostrando também um efeito muito interessante da cafeína sobre a força. E aí, melhorando a força, né, consequentemente treina melhor e tende a ter também um melhor resultado para a hipertrofia. Ela tem a sua segurança já em doses de 3 a 6 mg para cada quilo de peso. Esse efeito depende bastante do consumo habitual e do padrão genético. Por exemplo, pessoas que tomam muito café tendem a sentir, a relatar um menor efeito dessa suplementação. Indivíduos que são metabolizadores lentos da cafeína tendem a ter um prejuízo na performance, então depende também do padrão genético. É fundamental evitar o consumo dela após as 5 horas da tarde, porque vai dar insônia. E lembrem que eu falei da importância do sono no processo de hipertrofia. E aí, pessoal, pelo menos na minha prática é muito comum alguns pacientes dizer: Vitor, eu passei o dia todo trabalhando, tô morto, vou ter que treinar ainda no final do dia, não tem nada que eu possa tomar para me dar uma forcinha. Eu utilizo sim a cafeína, mas percebam, eu tento encontrar um horário ótimo para utilizar ela. Vamos supor que o paciente treina no final da noite. A cafeína em média dura 6 horas no organismo. E aí eu tento achar um horário que a pessoa sinta os efeitos da cafeína no treino, mas quando ela vai dormir, a cafeína já tenha se dissipado, já tenha sido eliminada do corpo. Então como é que eu vou fazendo? Eu jogo 4 horas da tarde, aí eu vou perguntando: e aí, conseguiu treinar bem? Cara, consegui, mas... E aí, você dormiu bem? Vixe, não dormi, eu tive insônia. Pô, então vamos trazer para uma hora mais cedo. Até eu achar um horário que a pessoa tenha treinado bem e tenha conseguido dormir direitinho. E aí pronto, agora você vai ficar tomando nesse horário. E ela é contraindicada para pacientes hipertensos, cardiopatas, que tem refluxo ou gastrite e pacientes com enxaqueca. Vamos falar aqui agora também um pouquinho sobre os nitratos, né? Presente principalmente na beterraba, no espinafre. Esse nitrato, né, após o consumo, ele é metabolizado pela microbiota oral até nitrito. Então é muito interessante, quando você for utilizar essa estratégia, não deve utilizar de maneira próxima ao consumo de nitrato, não deve se escovar os dentes, não deve utilizar enxaguante bucal. Por quê? Porque reduz as bactérias da boca, que é essencial para transformar esse nitrato em nitrito, certo? Esse nitrito ele vai bater na corrente sanguínea e quando ele encontra a situação de hipóxia, o que é que seria essa hipóxia? Vamos supor, por exemplo, eu estou aqui dando aula de boa e do nada eu vou fazer aqui 40 flexões. Eu nem consigo, mas vamos supor que eu vou fazer 40 flexões aqui do nada, né, de uma vez, sem descansar.
Do nada eu impus, né, uma demanda muito grande de oxigênio e o corpo ainda não estava preparado para me fornecer todo esse oxigênio que eu preciso, certo? Por quê? Porque ainda vai ter aumento da frequência cardíaca, ainda vai ter aumento do volume plasmático, ou seja, isso aí demora um pouquinho, tá? Hiperventilação, isso tudo demora um pouquinho, né? Existe um certo delay. E aí, isso é uma situação de hipóxia, ou seja, eu preciso de muito oxigênio, mas por enquanto eu tenho pouco. E aí, quando o nitrito encontra essa situação de hipóxia, ele vai ser convertido em óxido nítrico, que é aquele mesmo gás vasodilatador que consegue melhorar a performance, que eu falei logo agora na suplementação da citrulina. Portanto, eu vou ter uma redução de fadiga, melhora da eficiência de contração muscular, e esse é um mecanismo de ação que ele poderia aumentar a performance e o processo de hipertrofia. No caso, eu trouxe esse estudo aqui para vocês, né? Duplo cego, randomizado, crossover, ou seja, as pessoas utilizaram as duas intervenções, 12 homens jovens e treinados, tá? Importante frisar isso. Eles tomavam placebo ou 400 mg de nitrato por meio do suco da beterraba. E aí eles faziam um teste de 3 séries a 60% de uma repetição máxima até a falha, certo? Um estudo que durou 6 dias. E eles viram que quem utilizava o nitrato, né, ao longo das 3 séries de supino reto, conseguiam, né, fazer 19,4% de repetições a mais, ó, percebam, bem mais repetições. Se eu estou fazendo mais repetições, eu tenho a tendência a levantar mais peso total. Por quê? Porque eu fiz mais repetições, então movimentei mais carga. Então eu aumentei a tonelagem do treinamento em 19%. Ou seja, isso sim ao longo prazo, treinando melhor, tendo mais força, atrasando a fadiga, faz a pessoa ter sim, né, um melhor desempenho no treino e consequentemente tem uma tendência a ter um melhor resultado de hipertrofia. E aí pessoal, como é que nós devemos fazer esse suco? Vocês podem bater aí cerca de 130 até 230 gramas de beterraba para tomar mais ou menos 2 horas antes do exercício. Se for um nitrato derivado da beterraba manipulado, pode tomar aí cerca de 90 minutos, 60 minutos, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre o ômega 3. Ômega 3 que é essencial tanto para a modulação do perfil inflamatório, né, reduzindo o NF-κB, que a gente já comentou sobre ele, e também consegue melhorar o processo de ativação e proliferação das células satélites, responsável pelo reparo da musculatura, né, após uma lesão, sendo uma estratégia muito interessante. Além disso, pessoal, quando a gente está falando de força, né, o DHA e o EPA ele vai constituir as bainhas de mielina aqui que vão acelerar o processo, né, de transmissão de sinal do motoneurônio aqui para a placa motora responsável pela contração muscular. Portanto, eu consigo melhorar essa transmissão de informação para a contração muscular, consequentemente, eu também tenho uma tendência a ter uma melhora de força, principalmente em idosos. Portanto, a melhora na composição e fluidez na membrana também da musculatura e também na bainha de mielina acelera a condução do potencial de ação, aumentando as taxas de disparo e, consequentemente, a força. Vamos falar também um pouquinho sobre vitamina D, né, que ainda não se sabe se é uma vitamina, se é um hormônio, ainda estão tentando classificar ela de uma maneira mais adequada. Ela consegue, né, ela tem receptores em praticamente todas as células do nosso corpo, mas eu queria, né, focar hoje principalmente na musculatura. Essa vitamina D, nós sabemos, né, quando nós vamos avaliar estudos realizados ao longo de todo o globo, né, ao longo de todo o mundo, nós vemos que muitos estudos mostram uma grande deficiência a nível mundial dessa vitamina, né? Os níveis recomendados são acima de 30 nanogramas por ml, e a maioria dos estudos, vocês podem perceber as bolinhas aqui, mostram a deficiência, né? Cerca de 88% da população mundial apresenta deficiência dessa vitamina, segundo a Sociedade de Endocrinologia. E quando nós vamos ver a nível brasileiro, né, as concentrações médias da população brasileira estão deficientes, aos 26 nanogramas por ml, e a prevalência de deficiência no Brasil é quase de 30%, né, sendo mais forte principalmente na região sul e região sudeste. Essa suplementação é muito interessante, principalmente para indivíduos idosos. Né? Teve esse estudo aqui, ele foi randomizado e duplo cego, controlado pelo placebo, eram idosos, tá? Que eram bem deficientes em vitamina D, estavam com concentrações médias de 18 nanogramas por ml. Eram 21 idosas que tinham uma mobilidade limitada e eram pós-menopausadas, e elas suplementavam com 4.000 I de vitamina D3 por dia ao longo de 4 meses. Houve uma correção, era de 18, foi para 32 nanogramas por ml, ou seja, agora está em níveis adequados. E os autores viram,
o aumento da área de secção transversa da musculatura desses idosos, né? Principal, quem não tomou caiu, né? Ou seja, catabolismo, sarcopenia, menor chance de, ou a maior chance de mortalidade, menor longevidade. Portanto, a utilização de vitamina D conseguiu aumentar em 10% a área de secção transversa, ou seja, hipertrofia, principalmente nas fibras musculares do tipo 2, são fibras glicolíticas, responsáveis aí, uma das grandes responsáveis é pela força, são fibras brancas, que naturalmente nós também vamos perdendo ela ao longo do passar do tempo. E aqui foi só um resuminho de uma revisão sistemática de vitaminas D em atleta, mostrando níveis ótimos aqui, ó, cerca de 40 gramas por ml são os níveis ótimos para aumento da força, certo? Foram um total de 6 estudos com atletas, e eles não viram efeito sobre a vitamina D2 que tem origem vegetal, né? Viram efeito da vitamina D3, ou seja, níveis acima de 40 são os níveis ótimos quando a gente fala de atleta. Aqui, pessoal, deixei algumas sugestões de formulações, né, que eu gosto de utilizar. Por exemplo, pré-treino a gente pode usar cafeína de 3 a 6 mg por quilo, citrulina, dosagem de 8 gramas, os nitratos de 8 a 10 gramas para cada quilo de peso, tá? Tomar 1 hora antes do treino. Outras sugestões, nós temos aqui a creatina na primeira semana, 0,3 gramas em 4 tomadas. Na fase de manutenção, 0,04, uma vezinha por dia. Nós também podemos utilizar a beta-alanina, eu não falei sobre ela, mas ela pode ser utilizada em algumas fases do treino, principalmente quando eu utilizo, quando há a utilização de métodos de intensificação de treinamento. O que é que seria isso? É um rest pause, é um drop set, por exemplo. A beta-alanina ela é eficiente em exercícios acima de 1 minuto. Né? Se o treinamento do paciente de vocês for aquele 3 de 10, percebam que a série não se estende acima de 1 minuto, então utilizar ela não vai dar efeito adicional algum. Agora, se o paciente faz 3 de 10, descansa 5 segundos, faz mais 10, descansa só um tiquinho, faz mais 10, ou seja, aquela série com certeza passa de 1 minuto. E aí a beta-alanina pode ser muito interessante para reduzir a fadiga, né? A fadiga pelo acúmulo de íons H+. E corrigir os níveis de vitamina D, não coloquei dose porque depende muito da concentração inicial, certo? Mas as doses aí, cerca de, no mínimo 2.000 I, né, por pelo menos aí 2 meses, já vai ter um aumento muito interessante. Né? E se a deficiência for muito severa, aí você pode utilizar de 5 até mesmo 10.000 I para corrigir isso aqui de uma maneira um pouco mais rápida. Então, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que eu gosto de pegar toda essa teoria que eu acabei de explicar e aplicar na minha prática, trazendo alguns casos reais de pacientes que eu atendi. Aqui no caso era um homem, né, era um educador físico, que aí nós temos a composição corporal dele, 79 kg, 66,6 de massa magra, 12,4 de gordura, tendo um percentual de gordura de 15,6%. Ele era um personal trainer de 32 anos. Na avaliação física eu vi que as musculaturas mais deficientes que ele tinha eram dorsais e perna, e ele treinava no meio da manhã. Então como é que nós devemos fazer? Qual é o primeiro passo para um dieta de hipertrofia? Calcular as necessidades energéticas. Eu utilizo a fórmula de Cunningham, né, quando é com uma pessoa que eu consigo fazer uma boa adipometria. E aí, utilizando a fórmula de Cunningham, eu tive a taxa metabólica de repouso dele de 2.009 calorias. Eu vou multiplicar pelo fator atividade. Em 90% dos casos eu utilizo o sedentário mesmo, galera. Eu utilizo sedentário mesmo. A maioria do pessoal trabalha em escritório, diretor de setado, não anda de escada rolante, é de carro. Eu gosto de utilizar um pouquinho mais só para quem realmente tem atividades do dia a dia um pouco mais intensas, como por exemplo o personal trainer. E aí eu utilizei um fator atividade leve de 1.375. E aí, esse programa que eu utilizo, tá, pessoal, é o WebDiet. Ele vai pegar a taxa metabólica de repouso, eu multiplico pelo fator atividade e eu adiciono o gasto energético da atividade física. No caso, né, ele faz musculação de intensidade média, que o médio é 5, e ele faz mais ou menos 40 minutos por treino. Então, taxa metabólica vezes o fator atividade mais os METs me dá um jet de 2.940 calorias. E aí como é que eu faço, né? Eu divido particularmente isso aqui em mais de uma dieta. É uma dieta específica só para aqueles treinos de musculatura deficiente e uma dieta para os outros treinos. Então como é que eu faço? Quando ele vai treinar perna, eu faço um adicional calórico de 10%. Quando ele vai treinar as outras musculaturas, um adicional calórico de 5%. Né? Lembra daquela recomendação de calorias de 5 a 10% para quem já é treinado? Então eu faço desse jeito. Eu coloco no limite superior quando é a musculatura deficiente, no limite inferior quando é a musculatura que já está um pouco mais trabalhada. E essa diferença de caloria principalmente na forma de quê? Carboidratos. Ó, aumentei 0,5 gramas para cada quilo de peso quando é a musculatura um pouco mais deficiente.
E aqui nós temos exemplo, né, da distribuição de macros quando ele vai treinar uma musculatura deficiente, que é no caso treinamento de perna. Então como é que eu começo? Eu começo calculando principalmente pelo jantar. E aquela dose de 0,6 gramas para cada quilo de peso, vezes o peso dele, 73,3, e aí me deu uma quantidade de 51 gramas que eu tenho que calcular aqui no jantar dele, né? Cheguei bem pertinho, tá? E aí como é que eu faço? Eu pego aquelas faixas de recomendação de proteína, eu botei 2,5, né? Calculei um total de 2,5 para ele, me dá 190. Eu pego esse 190, eu tiro esse 51, 190 menos 51 me deu 139. E ele vai fazer ainda mais 4 refeições. 1, 2, 3, 4. Então 139 dividido por 4 me diz que eu tenho que utilizar, né, cerca de 34, quase 35 gramas de proteína nas refeições. Então percebam que tá, né, alguns um pouquinho menos, mas a maioria atinge essa dose de 34. Vocês também podem fazer aquela de 0,3 gramas por quilo por refeição, certo? Então é desse jeito que eu distribuo a proteína. A gordura, pessoal, até 10% de saturada, tranquilo? Até 10% de saturada. E as quantidades de carboidrato eu tento jogar, né, 50% dos carboidratos no dia, no momento pré e pós-treino. Eu também posso tentar aumentar um pouquinho aqui no jantar e no pré-treino para que ele consiga treinar melhor, mas nesse caso particular ele achava melhor fazer desse jeito. E eu também acho uma estratégia interessante, então eu tento concentrar os carboidratos aí nesse período entre o treinamento, né, pré e pós-treino. E aqui nós temos o resultado dele, né? Ele ganhou 3,4 kg, de massa magra foi 3,1 e de gordura ele ganhou 300 gramas. Percebam que por esse ganho de massa magra, o percentual de gordura dele foi descer, normal. O percentual de gordura leva em consideração tanto a quantidade de gordura quanto também de massa magra. Tranquilo? Então foi um resultado muito interessante, né? Um resultado em 3 meses, para uma pessoa que já era treinada, foi um resultado fantástico. Ele nunca tinha feito dieta, tá? E foi um resultado muito bom, inclusive ele está comigo até hoje, ele já está com percentual de gordura de 8%, e acho que de massa magra ele já deve estar aí com seus 75 quilos, né? Ele é personal trainer que já almeja entrar nas competições de fisiculturismo. E agora nós vamos fazer um exemplo de uma dieta para mulher, tá? Aqui o peso dela, 57,7 quilos, 46,5 gramas de massa magra, de gordura 11,2 quilos, que dá um percentual de 19,4%. Ela não utilizava anticoncepcional, tá? Tinha 29 anos, estava retornando aos treinamentos, ou então eu coloquei ela como intermediário, não utilizei ela como avançado, e ela treinava muito cedo em jejum, 6 horas da manhã. Então como é que deve ser o raciocínio? Mais uma vez, utilizei a fórmula de Cunningham, e aí me deu 1.374 calorias. Ela trabalhava em escritório, eu utilizei o fator atividade sedentário. E na atividade física ela fazia 50 minutos de musculação, intensidade ainda baixa, né? Tava voltando a treinar. E também fazia 30 minutinhos de corrida, mais ou menos nessa velocidade, que o MET é 9. Que aí me deu um gasto calórico de 400 calorias. Então, taxa metabólica de repouso vezes o fator atividade, mais o adicional de METs, me deu um jet de 2.054 calorias. Então, pessoal, é o que eu queria reforçar aqui para vocês, né? É um pouquinho complicado, mas vamos lá. Ela treina pela manhã muito cedo em jejum. Então, qual é o raciocínio? Eu vou aumentar os carboidratos na noite anterior ao treino de pernas, na noite que antecede o treino de pernas. Na noite que antecede o treino de pernas foi um dia que ela treinou superiores. Então, o dia high carb, o dia com mais carboidratos, né, que eu gosto de utilizar o ciclo de carboidratos, o dia que ela vai consumir mais carboidrato vai ser no dia que ela treinar superior. Mas à noite, ela treina de manhã. Mas eu vou aumentar no dia superior à noite. Para quê? Para que no outro dia de manhãzinha cedo em jejum ela consiga treinar bem perna. Certo? Esse é o raciocínio. Então vamos lá. Para ela aumentei 10% todos os dias, tá? E aí percebam que no dia de superiores teve mais carboidratos, principalmente na parte da noite, a gente vai chegar lá. E eu reduzi um pouquinho de gordura, né? Ou seja, quando eu faço esse carboidrato, nos dias high carb, são dias com uma gordura um pouco mais baixa. Nos dias que estão low carb, eu já aumento um pouquinho a gordura. Por quê? Porque eu preciso desse adicional calórico todos os dias. Faça chuva, faça sol, final de semana, treinou, não treinou, todos os dias. A hipertrofia é um processo crônico, certo? Então vamos pegar, por exemplo, o dia de superiores, né? Novamente, a proteína 0,6 vezes o peso dela, deu 35.
Eu calculei um total de 2,5. Vamos pegar aqui, deu 146 menos 35. Ixi, eu errei um pouquinho, 144. Enfim, ainda vai dar ínfimo, tá? A diferença. Deu 109, dividi ela, fazer ainda mais 5 refeições, então as refeições devem ter mais ou menos 22 gramas de proteína. Foi uma coisa que eu atingi na maioria das refeições, tá? Você também pode fazer aquela de 0,3 vezes o peso do paciente. Gordura, até no máximo 10% saturado. Percebo que eu variei, teve um dia com mais gordura, dia com menos gordura. Quanto mais gordura, menos o carbo. Quanto menos gordura, mais carbo. E o carboidrato dela eu concentrei principalmente na parte da noite, né? No lanche ali no final da tarde e no jantar. 50% dos carboidratos ficaram aqui para quê? Para que no outro dia de manhã em jejum ela consiga treinar bem perna, certo? E aqui o resultado dela em 2 meses aumentou 2,6 kg, 2,3 gramas de massa magra e 300 gramas de gordura. Pessoal, é natural. É natural aumentar um pouquinho de gordura, não tem como a gente direcionar isso aqui 100% apenas para o ganho de massa magra. Foi um resultado muito interessante para a mulher em apenas 2 meses. E é importante frisar novamente que ela não utilizava os anticoncepcionais. Então, pessoal, é isso. Agradeço por todo mundo estar acompanhando essa aula até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham tido aí alguns insights para aplicar na prática clínica de vocês. É sempre um prazer, né, poder estar descomplicando um pouco a ciência e trazendo um pouquinho também da minha prática para vocês. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar um direct no Instagram. Se vocês puderem tirarem um print, compartilhar as histórias de vocês e fortalecer nosso trabalho, também agradeço bastante. Muito obrigado por tudo e até a próxima aula.